Hello, beautiful soul! Que bom estar aqui de volta com você. Que lindo dia para a gente expandir a nossa consciência, para a gente aprender a co-criar intencionalmente a nossa realidade. E a gente vai fazer isso juntos. Bem-vindos ao canal Bela Vi. Meu nome é Daniele Bela e esse aqui é o Clube do Livro. Hoje a gente vai começar a entrar em assuntos mais profundos. Você vai aprender qual é a maior barreira na sua elevação espiritual e também o maior impedimento para que você manifeste conscientemente aquilo que você deseja. E você vai aprender também qual a afirmação que você vai usar para corrigir esse sentimento. Esse aqui é o primeiro livro que estamos estudando juntos, é o Livro de Ouro de Saint-Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou, como vocês já sabem, provavelmente, do autor J.P. Santsil, página 54. Então eu já vou começar logo com a afirmação bombástica, que vai fazer você ficar assim de cara, porque você tem certeza que você não sabia disso. Então eu vou comentar aqui um pouco sobre ela, vou ler para você e depois eu vou comentar um pouco o que eu sei de outras fontes também sobre essa questão. Lembrando que aqui não é uma doutrina religiosa, a gente sempre tenta trazer todas essas informações da forma mais universalista possível. Não é apenas de uma fonte, mas eu somo tudo que eu aprendi, que eu estudo há mais de 20 anos nesse ramo do desenvolvimento pessoal, da expansão da consciência, da cocriação da vida que a gente deseja, ou melhor, da cocriação da realidade. Quando eu comento, quando eu dou minha opinião, eu misturo essas informações. E a minha forma de viver a espiritualidade é de uma forma universalista. Nunca vai ser por uma doutrina só, porque para mim eu ainda não encontrei uma única doutrina que conseguisse englobar todas as informações. E acredito que nem seja possível. Então, super te aconselho também a você estudar o máximo que você puder, a você não ficar preso a uma única verdade ou uma única forma de pensar, e sim você estar aberto para que as informações que você precisa cheguem até você. E a partir daí você vai sentir no teu coração quais as verdades que você vai usar para criar a tua realidade. Então, o que vai ser verdade para você? Geralmente, as doutrinas levam para o mesmo lugar, mas usando apenas palavras diferentes. A mesma palavra que significa uma coisa para mim, significa outra coisa para outra doutrina. E as pessoas, ao invés de procurar entender o sentido, né, e a união, que é sempre o caminho, é olhar para dentro para encontrar a Deus, e as pessoas ficam querendo discutir. E quando elas discutem, vocês vão ver aqui mais tarde, que elas estão fazendo a pior coisa que elas poderiam fazer. E quando a gente discute, a gente está realmente criando situações ruins para o nosso futuro. Mas como tudo é um aprendizado, eu lembro sempre aqui que a gente ainda não ascendeu, a gente não virou um mestre ascensionado, daqueles que só de pensar já manifestam as coisas. Mas esse é o nosso caminho, é o meu caminho, é o seu caminho, o nosso caminho, não importa quem seja a pessoa, o caminho da pessoa é o caminho da luz. Ela pode despertar para isso mais cedo ou mais tarde, mas esse é o caminho. Para que a gente chegue nesse nível de evolução e tenha, assim, outras responsabilidades com isso, né? A gente precisa passar primeiro por aqui. Mas o caminho de todo mundo é chegar lá. Alguns antes, outros depois. Então vamos lá, página 54. Através de todas as idades, ou desde sempre, existiram certas normas de conduta necessárias para todo estudante que deseja alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. O que acontece? A energia sexual é a energia mais poderosa que existe e que nos guia. Essa questão da energia sexual ou da sexualidade é um tabu, porque as pessoas distorcem muito a realidade para tentar controlar os outros. A própria religião distorceu muito essa realidade, fazendo proibições totalmente desnecessárias e sem trazer a consciência real do que é essa energia sexual. Porque os grandes sábios sempre souberam usar a energia sexual para manifestar desejos. Só que a igreja, a religião, tentou por muito tempo, né, controlar as pessoas através disso, porque eles sabiam que se as pessoas tivessem essas informações, elas iam se rebelar.
e criar a realidade que desejavam. E a igreja nunca quis isso. Nunca quis que as pessoas criassem essa realidade. Infelizmente, a mensagem de Deus e de Jesus foi muito manipulada para agradar os interesses da nobreza, da igreja. Vamos entender, então, realmente o que acontece quando a gente usa a energia sexual. A energia sexual, ela tem o poder de criação da vida. Se ela tem o poder de criar um novo ser humano, imagine o poder de criação que ela tem na sua vida, quando você sabe utilizar. Acontece que quando a gente tem relação sexual com outra pessoa, e eu vou colocar aqui uma foto disso, existe uma troca profunda de energia. Uma troca de energia que os nossos centros energéticos, eles se comunicam e eles fazem essa troca ali durante o ato. Se você tem uma relação sexual com alguém que está interessado em você apenas no nível físico, vamos dizer, ou que tem pensamentos de escassez, de sugar a tua energia, ou de querer se aproveitar de você, ou do seu físico, ou querer você ali apenas para agradar a si próprio, isso vai fazer com que esvazie a tua energia. E aí você vai sentir uma sensação de vazio, de tristeza quando acabar. E é esse que é o problema de você ter diversos parceiros e não saber escolher bem seus parceiros, sendo homem ou sendo mulher. Mas sendo mulher principalmente, porque a mulher doa, a mulher ela recebe o homem dentro de si. Então, cria laços invisíveis energéticos que ficam trocando energia com essa pessoa durante meses, de 90 dias a 180 dias. Essa é a sua maior barreira de elevação espiritual. Tem vários estudos que falam sobre isso. Estudo tântrico. Tem o próprio livro do Napoleão Hill, que é Pense e Enriqueça. Tem um capítulo todo dedicado a isso. Nesse livro, Napoleão Hill, ele estudou mais de, acho que foram 50 famílias, 50 pessoas das mais ricas da sociedade, que inclusive várias estão aqui nesse livro. E ele procurou relacionar padrões de pensamento e comportamento que essas pessoas tinham em comum, para fazer um mapa de por que essa pessoa enriqueceu. E todos eles têm em comum o fato de que eles escolhiam muito bem com quem eles iriam se relacionar sexualmente. Escolhiam muito bem suas parceiras, suas esposas, né? Porque eles já tinham essa sabedoria da questão da energia sexual. Como? Pode ser através de algum mestre, pode ser intuitivamente, que essas pessoas sempre tiveram, né, à frente do tempo e recebiam mensagens, porque todos nós recebemos mensagens, canalizamos mensagens quando meditamos. Então, tem várias formas dessas pessoas terem essa intuição em relação a isso. Mas um homem esperto sabe que ao lado dele precisa ter uma grande mulher. E uma grande mulher também sabe disso, que ao seu lado você precisa ter um grande homem. O que significa isso? Pessoas que têm bom coração, bons valores, pessoas que compartilham da mesma ideia que você, que querem te ver bem, que compartilham os mesmos objetivos, pessoas que são íntegras. E assim, é claro que a gente vai adaptar essa informação aos dias de hoje, porque a gente vive numa sociedade moderna em que não é bom nem a proibição e nem também essa libertação que está sendo de forma sem entender o que acontece. E por tantos milhares de anos foi tão restringido isso, onde parecia que o homem podia tudo e a mulher não podia nada, que hoje em dia as mulheres querem se igualar aos homens. Só que, e não há nada de errado com isso, só que a energia feminina nunca vai ser igual à energia masculina. Cada um tem suas características específicas. A mulher, por exemplo, gera uma vida dentro de si e o homem nunca vai gerar. Então, só daí você entende que não dá para um ser igual ao outro, mas precisa haver um equilíbrio, sim, entre as energias masculina e feminina. Então, as mulheres estão tentando se igualar aos homens, só que quando elas fazem isso, elas começam a ter diversos parceiros para entrar nessa competição. Só que elas não entendem o mal que estão fazendo assim. E aí, quando vão lá e tem diversos parceiros que muitas vezes elas nem admiram, nem gostariam de ser como essa pessoa, porque tem uma premissa que diz que Napoleão Hill diz que você deve ter relação sexual quando você tem uma admiração por essa pessoa, quando você
pelo menos deseja ser parecido com essa pessoa. E aí, quando você não faz isso, ou ouve apenas uma voz, uma carência que você tem dentro de si, você traz o caos para a tua realidade, porque você fica trocando energia com essa pessoa, há um desperdício da tua energia, do teu potencial de cocriação da tua realidade que você está direcionando para a pessoa. Também esvazia-se a sua criatividade, a sua força de vontade de realizar as coisas. Seu pensamento fica confuso. Então, várias coisas causam um vazio literalmente no teu coração. Se você nunca percebeu isso, se você acha que não sente isso, é porque você não está observando, mas eu tenho certeza, mulher principalmente, que já sentiu assim, tendo uma relação casual com alguém nada a ver, que seu corpo não estava realmente querendo, ou que sua alma não estava realmente te puxando para aquilo, mas você insistiu, porque já estava ali, porque todo mundo faz, porque o cara parecia legal, parecia gostar de você, mas que você não queria. E o fato de você não querer, ele é uma proteção. Então, que a gente ignora muito essas partes, mas na verdade aquilo ali é um alarme, está te dizendo o que você deve fazer ou não. Às vezes você até pensa que quer, porque você está tão carente, ou às vezes tão conectada com a matéria, que sexo para você vira a parte do coito, apenas. Então você ignora todos os sinais, todos os fatos e foca naquela parte. Aí quando termina, se sente satisfeita e nem está reparando que o entorno não está dando certo. Por isso também, muito por isso. E o que acontece? A gente vê aí várias pessoas claramente usando mal essa energia sexual e causando muitos danos para várias pessoas. Isso causa um karma seríssimo para a pessoa, seríssimo. Porém, a gente vai ver também no decorrer do livro o que fazer nessas questões, nesses momentos. Se você é uma pessoa, então saiba que o seu poder, da sua energia sexual, ela cria, materializa coisas na sua vida. Então ela materializa ideias, projetos, arte ou tarefas, tudo que você deseja manifestar vai vir dessa energia sexual. E você pode direcioná-la para os seus projetos, ao invés de direcioná-la para as pessoas. Porque quando você tem a relação sexual sem essa consciência, você entrega esse poder da cocriação, da manifestação para outra pessoa. Mas quando você faz com a pessoa que você ama e que te ama também, aí são outros 500. Aí como se fosse uma explosão de energia, uma faísca divina que faz bem para o coração, que acalenta, que traz inspiração, que traz criatividade. Então essa questão que a igreja fala, sexo só depois do casamento, isso é muito complicado. Porque como que você vai passar o resto da sua vida com alguém que você não sabe como é essa conexão sexual? Isso é algo muito assim errado na minha concepção de eles ficarem propagando isso. Porém, o contrário também. Tenha sexo com quem você quiser para descobrir, para conhecer a pessoa indeliberadamente, também não é assim. Saiba que sempre tem uma troca energética. Se você não quer ficar trocando energia com aquela pessoa por 6 meses, se você não quer dar poder a essa pessoa, não tenha relação sexual com ela. Eu tenho certeza que seu coração vai te guiar para quem você deve permitir entrar dentro da tua energia. Literalmente. E quem você não deve chegar nesse ponto. É muito claro, porque tudo que não é um sim muito claro é um não. São outros assuntos. Eu vou voltar aqui para o livro dizendo como que ele ensina você a controlar essa energia. Ele diz assim: para o indivíduo que esteve usando essa energia sem pensar em governá-la, o fato de você dizer agora eu vou deixar disso, sem entender a correta atitude pela sua consciência, esse fato não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia que provocou e para que ele flua em outra direção. Então, se você tentar afastar esse sentimento de você de forma brusca e falar, eu não vou fazer mais isso, você vai acabar descompensando em outro lado. E ele ensina aqui a transmutar essa energia. Como transmutar essa barreira, que é a maior barreira
para a elevação espiritual e manifestação da vida que você deseja. Ao estudante que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz de tudo o que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Yeshua, Jesus, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Todo aquele que começa a sentir o impulso interior de corrigir essa condição, se esta afirmação continuamente com firmeza, e elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do cérebro, como foi originalmente planejado. O indivíduo sentirá a sua mente sustentadora e a habilidade que se expressará para abençoar toda a humanidade. No momento em que você expressa "eu sou a ressurreição e a vida", imediatamente surge toda a energia do vosso ser até o centro do seu cérebro, na pineal, que é a fonte do ser individualizado. E ele comenta aqui que não há limites para o que você pode fazer usando essa afirmação. E que foi Yeshua, Jesus, que usou muito essa afirmação em suas maiores provas, em seus maiores milagres. Eu peço aos estudantes que se observem e examinem-se os resultados da tua mente e do teu corpo quando vocês repetirem as palavras "eu sou a ressurreição e a vida". Repita 3 vezes, em silêncio ou em voz alta, e observe a ascensão que a sua consciência vai experimentar. Algumas pessoas necessitarão de várias repetições para sentirem essa elevação surpreendente, e outros sentem na primeira vez que dizem. Isso demonstra uma pequena forma do que pode se alcançar com o uso constante dessa afirmação. Somente uma maneira de libertar-se de algo negativo. Depois que você conhecer o erro que tende a superar, deve afastar a sua atenção completamente do mesmo, fixando-se firmemente na afirmação acima: eu sou a ressurreição e a vida. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso dessa afirmação, assim também como mudar o fluxo de energia mal dirigida. Essa afirmação você pode usar para tudo, para muita coisa. Ele vai falar dela muitas vezes nesse livro, como já falou, vai continuar falando. Porém, nessa questão da energia sexual, de transmutar o uso da energia sexual dentro de você, ela é a mais eficiente de todas. Ele diz aqui que os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm a ver com a perfeição de Deus, do Criador. Que toda imperfeição que existe é somente criação do conceito exterior humano. Que se o homem se voltasse para o seu eu superior, sabendo que ele é toda a perfeição, e que a aparência externa não passa da criação humana pelo mau uso do seu poder divino, veria logo que em sua vida experiências se manifestariam com essa mesma perfeição. Ele aconselha aqui a você meditar sinceramente, aceitando a perfeição do Todo-Poderoso, fazendo essa conexão. E que não há outra forma possível de trazer essa perfeição à sua mente, ao seu corpo, à sua experiência, a não ser pelo meio da aceitação da grande presença do grande poderoso entre nós. Esse reconhecimento dessa presença do eu sou, desse poder do Todo-Poderoso, do Criador, faz com que o poder externo projete a perfeição de Deus na sua experiência de forma visível. E é necessário, né, que cada estudante bota isso em prática, que cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo, que nada indivíduo deve comprovar por si mesmo, porque ele não entenderá o significado disso até que ele mesmo faça essa experiência. À medida que entrais em estado de elevação, manifestarás simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. Então é um treino, tá? E precisa de prática, porque o seu pensamento já está viciado em não reconhecer a graça do Todo-Poderoso, seu pensamento já está viciado em olhar para tudo que há de imperfeito no mundo
e desconectar-se assim com a perfeição do Criador, do Todo-Poderoso. E isso fazendo com que você reproduza de novo, 1000 vezes, todos os padrões negativos que você não gosta. Ele diz aqui que os metafísicos sabem que essas afirmações não darão resultados, porque eles hoje fazem as afirmações e amanhã já esqueceram durante toda a semana. E que ele teve um estudante que sentiu o impulso de inverter essa grande energia sexual e com o uso dessa única afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, conseguiu elevar a vibração de seu corpo e que em um ano uma transformação maravilhosa operou em toda a sua aparência externa. E que, para finalizar, ele lembra aqui que o desejo da luz e da verdade é a presença do eu sou se manifestando-se na tua vida e se projetando para a ação. E para alcançar a iluminação, usai a frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. E que na medida que entrar em contato com a sua elevação e sua iluminação, você manifestará tudo que deseja em sua existência. E aí, o que você achou dessas informações? O livro está só no começo e muitas mudanças já devem estar ocorrendo na vida daqueles que estão botando em prática essas informações. Hoje, a gente vai começar a entrar em assuntos mais profundos. Você vai aprender qual é a maior barreira na sua elevação espiritual e também o maior impedimento para que você manifeste conscientemente aquilo que você deseja. E você vai aprender também qual a afirmação que você vai usar para corrigir esse sentimento. Comenta aqui para mim o que você achou e se isso trouxe algum insight, alguma nova reflexão para a sua forma de olhar para essa situação. Foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essas informações tão poderosas. Terça-feira que vem estaremos de volta. Um beijo e até!